Vamos falar de Vasco, vamos num papo diretorial, até que ponto o interesse de um grupo de torcida vale mais que o interesse do Vasco. Vamos falar tudo isso e relembrar uma entrevista que o Júlio Brandt deu para o John Vascaíno, falando que sim, o Grego queria comprar a SAF do Vasco, mas olha, o comportamento foi do Pedrinho de quem não estava interessado em vender. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Bom almoço para todo mundo. E o Vascaíno vai manter, apesar de tudo, com saudade de ver o time em ação, e vai ver na próxima quinta-feira, daqui exatamente uma semana, a bola volta a rolar. E como volta a rolar? No Morumbi. São Paulo e Vasco é a 12ª e última rodada antes da parada para a Copa do Mundo de Clubes. Bom, depois será 40 dias para o Fernando Diniz conhecer o grupo, não vai ter mais desculpa dele dizer que não conhece ninguém, e tenta ver, esperamos ver uma evolução do time no decorrer do Campeonato Brasileiro. Bom, esperando que ontem a torcida jovem do Vasco fez uma nota metendo pau no Léo Jardim, porque teve 4 propostas do Vasco, ele recusou todas, daquelas que quem diz que não quer sair. Vocês lembram, eu sempre cito aqui aquela música do time, More Words, mais do que palavras, que em tradução literal, nisso era a música de 2 irmãos, é uma banda que tem 2 integrantes são irmãos, e tem um baterista e um baixista, e o baterista não viu motivo para botar bateria naquela música, e o baixista também não viu motivo para botar contrabaixo. E foi só um dos irmãos no violão e outro na voz. É a música entre os dois, um rebatendo a frase do outro. Mas a música fala, dizer que eu te amo não é que eu não queira ouvir, mas existe mais coisas, mais do que palavras, ou seja, as ações é mais importante do que as palavras. Falo muito disso do Pedrinho, das ações dele, de quem não quer vender a SAF, assim como as ações da SAF do Léo Jardim, é de quem quer sair do Vasco. Ponto. Mas vamos esperar o decorrer da temporada, porque tem a cápsula de renovação automática, tem também ainda o Léo Jardim, a última vez que ele se manifestou sobre o caso, que foi após a vitória sobre o Fortaleza, se não me engano, que ele esteve na zona mista, ele deixou claro ali que ele queria ficar. Ele tinha deixado isso claro para o Vasco e para a staff dele. Não sei se algo mudou depois dali. Mas o trabalho do empresário, da staff, é ver os interesses do jogador. Eles são pagos para ver o interesse do clube. Quem tem que ver o interesse do clube é a direção do Vasco. No caso aí, o Pedrinho, que está comandando a SAF. Associa a SAF, né? Ele é o presidente da associação da SAF. Aí,
E em toda negociação, cada um, é óbvio, quer puxar mais para o seu lado. E toda negociação é isso, até eles chegarem a um denominador comum. Isso aí é pelo menos dos anos 80, nos anos 70, eu não sei, não peguei a época do Pelé, mas quando minha primeira vez que uma ficha caiu, que o jogador, apesar do torcedor ter aquela visão passional, que o jogador tem que ser fiel àquele clube que ele ama, no nosso caso o Vasco, mas não é assim, o clube de futebol para eles é posto de trabalho. Para mim caiu a ficha há muito tempo. E uma das primeiras ações que me caiu a ficha por muito antes de eu me tornar jornalista foi a transferência do Bebeto do Flamengo para o Vasco. E até hoje o Baianinho nem é visto como ídolo nenhum dos dois lados. No Flamengo, a transferência dele para o Vasco, ele já é visto até hoje como um traidor lá. E do Vasco, porque ele dizia que voltaria um dia, quando ele saiu do Vasco para o La Coruña, da Espanha, ele dizia que iria voltar para o Vasco de graça. Ah, claro que isso aí ninguém acreditou que ele fosse trabalhar de graça, mas ele quis dizer que ia fazer o pé de meia, voltaria ganhando um valor simbólico. Isso não aconteceu quando chegou em 96, que ele achou que era hora de voltar ao Brasil, o Vasco, o Flamengo foram atrás dele e ele optou em voltar pelo clube do coração dele, que é o Flamengo. E a torcida ficou chateada, voltou para o Vasco em 2000, mas já não com aquela idolatria que ele tinha antes, né? Ninguém gosta de ser rejeitado. E a torcida do Vasco, obviamente, se sentiu rejeitada. E ele preferiu um rival. Né? Até teve um anúncio dele no Jornal Nacional, de cantando o hino do Flamengo e tudo. Então ele não é nem ídolo nenhum dos dois lados. Eu gosto do Bebeto, mas ídolo do Vasco não é assim. Acho até o parceiro dele já está em 94, o Romário é mais ligado ao Vasco do que ele. Mas quando ele posta alguma coisa do Vasco, ele sempre fala muito carinho no Vasco, até a transferência que ele fala do Flamengo para o Vasco, ele fala que não queria sair do Flamengo, mas foi o que tinha que ser e que ele tem uma gratidão pelo Vasco, que o Vasco fez pela família dele e nunca vai esquecer. Mas voltando ao assunto, então aquela visão romanticada que um torcedor médio tem, que aquele jogador tem que ser fiel ao clube, para mim aquilo ali, desde aquilo ali, e depois de eu ter me tornado jornalista aí, eu não tenho mais essa visão, beleza. O que não está sendo engraçado é que estão jogando a torcida controlar o Jorge. É o modo operante dessa diretoria. Né? Quando não tem uma resposta que agrade eles fazem isso. Foi com o Paé, foi com o Mendel, agora estão atirando o Léo Jardim para merda. E ainda quero ver, eu acho que estão aproveitando muito disso, muito culpa do próprio empresário, o Léo Jardim, o Paulo Pitombeira, que ele não tem costume de responder à imprensa. Tem mensagem minha para ele desde a época do Léo Pelé, quando o Léo Pelé estava sendo especulado. Ele até tirou aquele azul mostrando que a pessoa leu a mensagem. Então, muito culpa do Paulo Pitombeira também. E o Paulo Pitombeira, um empresário, desde quando a Lei Pelé tirou dos clubes o poder de decidir a carreira do atleta, passou para o empresário, terceirizou, né, para o empresário, eles se acham um rei da cocada preta. Uns são acessíveis, outros, como o Paulo Pitombeira, não é.
Mas o trabalho deles vê um interesse do atleta, isso eu não posso negar que eles possam estar fazendo. Quando acaba um contrato ou está na negociação de renovação de contrato, sempre vão querer um aumento. Ninguém vai trabalhar para ganhar menos do que ganhava. Então, é possível ainda chegar a um denominador comum, mas eu queria ouvir do Léo Jardim se procede, se não procede. Lembro que isso aconteceu com o Vaiete, né? Tentaram jogar o Vaiete para merda, inclusive que ele teria sido oferecido ao Fluminense, que, bom, para mim o empresário do Vaiete falou que não ofereceu a clube nenhum, embora os dirigentes do Fluminense, desculpe, disse que foi oferecido. Mas eu queria ouvir do Léo Jardim se procede essas informações, porque eu lembro, né, justamente na época do Vaeste, ele falando que chegou até a ter uma notícia que ele estava pedindo 1 milhão para renovar com o Vasco. Depois ele disse, inclusive, na cara do autor na matéria, que ele era um produtor de fake news. Que aquilo não se procedia, inclusive foi num jogo, não lembro do jogo contra quem, que ele até fez um gol, foi ainda na época do Campeonato Carioca, que na saída do campo, alguém da Globo entrevistou ele, que ele falou que aquilo ali não se procedia. Aliás, foi para Vasco TV, que ele falou que aquilo ali não se procedia. E depois, numa coletiva, ele falou na cara do autor. Então, eu queria ouvir o Léo Jardim se procede ou não, mas eu denota uma coisa engraçada. Mete o pau do goleiro, eles têm razão que nenhum goleiro é acima do clube. Eles passarão, o clube fica, o Vasco tem mais de 100 anos, então vários atletas passaram, inclusive o maior de todos, o Dinamite, que nem está mais nesse mundo, passou o Romário, passou o Bebeto, passou o Edmundo, passaram outros. E nisso eles têm razão. Agora, criticar a diretoria, a falta de interesse, ou o acomodismo de procurar investidores, eles não criticam. Aliás, eles não criticam nada da diretoria. Critica jogador, critica treinador, mas não critica a diretoria de maneira nenhuma. E é, só 0800, churrasco, pelada de fim de ano. Mas será que isso tudo já está acima do clube? Perguntar não ofende. E quando eles são criticados por outros torcedores, eles rebatem com uma frase que mostra que não tem grandes argumentos, né? Foda-se. Eu queria saber isso. Até onde vai a proibição? Tem isso também. É proibido criticar o Pedrinho dentro do São Januário, se você estiver na arquibancada, que eles agredem. Só acho isso engraçado, criticar o Léo Jardim até um ponto, tudo bem, jogador nenhum realmente está acima do clube. Agora, 2 pesos em 2 medidas, agora a direção, mas crítica nenhuma. Será? Fica aí a reflexão. A filosofia para eles, eu não vou chegar neles, mas se alguém da organizada mostrar, eles pelo menos tentarem refletir, mas eu duvido muito que vai chegar, e se chegar vai entrar para um vídeo e sai para o outro. Então, é isso, galera. Desculpem, até o nosso boa noite com o resumo da quinta-feira do Vasco. Até mais.